Para começar? O artigo que eu e o Lucas escolhemos para fazer nesse curso era sobre a probabilidade dos spike strings com abordagem de cálculo estocástico. Spike string vai ser mais bem explicado pelo Lucas, mas a grosso modo seria meio que medir o potencial de ação que um neurônio pode emitir. Que ele recebe impulsos elétricos e ele transforma isso em um potencial e ele transmite. E se o impulso for atingir um certo limite, né, de corrente, ele consegue transmitir a informação. E aí a modelagem desses potenciais de ação. Para fazer isso de forma envolvendo probabilidade, precisa definir bem a integral estocástica, no caso de Thor, porque tem uma abordagem desse modelo, que o Lucas vai mostrar, que seria simplesmente analisar um modelo determinístico e acrescentar um termo estocástico. E aí, para fazer o tratamento com esse termo estocástico, que no caso seria um ruído, é interessante assim, né, saber como se trata esse termo estocástico. Né? E aí, no meu seminário, eu vou fazer a integral de Thor. E, assim, se der tempo, eu vou falar da fórmula de Thor também, que é a parte analítica, no sentido de trabalhar com fórmulas fechadas para modelos desse tipo, que mede eventos probabilísticos. Então, falar sobre integral. No seminário do Lucas vai ficar mais claro o contexto onde vai entrar essa parte, mas conforme der tempo eu vou introduzir também o modelo, uns modelos que os autores fazem no artigo. Bom, a gente quer dar, então, para uma certa classe de funções f, vou chamar f um espaço V, depois eu final definir o que é esse espaço, que seria um espaço ST, definir o que seria uma integral de S a T de ft ômega de W de T. Certo. Bom, vou começar com algumas definições, vou colocar o trabalho no contexto adequado. A gente vai trabalhar com um espaço de probabilidade filtrado. Com WT, o movimento browniano, que seja FT adaptado. De fato, nesse contexto, a sigma-álgebra FT é a própria gerada pelos brownianos. Certo. Bom, a gente considera... Deixa eu colocar isso aqui. Considere S menor que T. E vamos para esse, vou colocar aqui para não precisar depois de apagar. Chamar de P uma partição desse intervalo. Ok. Uma definição direta assim da integral de Thor a gente pode dar para uma classe de funções simples, que a gente chama de funções elementares. Eu vou pensar que ela está saindo do intervalo ST, cartesiano ômega, chega na reta. Tá. Se ela é da forma φ de ômega, bom, associada à partição P,
seria um J de 1 EJ de ômega, indicador J mais 1 de T. Certo. Para a φ elementar, EJ está variando a partição. J de 1 até N. Bom, eu estou definindo como se fosse uma função simples, só que cada um desses aqui são variáveis aleatórias. Né? Seria um CJ, tem que ser mensurável aqui para cada, no caso, todas as EJ são FTJ mensuráveis. No caso, esse EJ é a notação para TJ, com a condição de que FTJ aqui depende de ômega, é uma variável aleatória que seja mensurável nessa sigma álgebra aqui. Se vier elementar, a integral de S a T, de φ de T ômega, como sendo a soma, né, dado que φ é desse jeito, e EJ de ômega, WJ mais 1, WJ. Esse aqui depende de ômega. Então, assim, de cara a gente vê que para cada ômega fixado a gente tem essa definição da integral, e a integral depende de ômega. Então, a integral também é uma variável aleatória. Também usa essa notação aqui do J como sendo TJ, que é quase uma definição de uma integral de Riemann-Schulz, né? No caso aqui pegando o valor da função, a diferença do valor da função nos extremos. E no caso, se fosse uma integral de Riemann, aqui seria simplesmente TJ mais 1 menos TJ. Uma coisa interessante é observar que nessa integral de Thor, quer dizer, é que dependendo do ponto de intervalo, essa integral é diferente, pode ser diferente. No caso, vou dar um exemplo onde, considerando essa variável aleatória, pensando numa discretização do browniano, pensando no EJ como sendo o ponto inicial do intervalo e pensando no EJ como ponto final do intervalo, a esperança dessas duas variáveis aleatórias são diferentes. Então, ela tem um conjunto de probabilidades positivas onde elas são diferentes, e o que implica que, de fato, a integral é diferente dependendo do ponto onde você pega para discretizar. Considera φ1 T ômega WTJ TJ T aqui de ômega e φ2 no ponto final. Desculpa, porque eu vou colocar só J, aqui J mais 1. A gente pode pensar no próprio browniano e discretizar ele nesse intervalo ST, simplesmente fazendo o TJ como J vezes 2 elevado a menos N. A gente está discretizando o intervalo ST em tamanho de 2 elevado a menos N. E de forma que o J mais 1 é só o J mais 1 vezes isso. Vezes 2 a menos N. Então vamos calcular, usando a definição para função para processo simples, o que seria a integral de φ1 dWt, integral de S a T. Pela definição aqui, como aqui é só um somatório, a gente pode permutar com o valor esperado. Aqui vai dar... Eu posso pegar de ST em geral. Uhum. Certo. Poderia pegar TJ... isso diminui o problema, né? Mas... Como era?
Sim. Bom, eu vou pegar de 0 a t, mas tem uma... É só tomar cuidado como você define esses TJs. Depende de 2 elevado a menos n, e se esse TJ estiver saindo do intervalo ST, ou estiver mais para cá, você trunca em S, se estiver mais para lá, você trunca em T. Esses TJs. Então, pegando só de S a T aqui, fica ok. Certo. Aqui, pode escrever a somatória da esperança. Vai sair aqui o WJ de ômega. Vamos escrever a definição certinho do início, que não causa confusão. Esperança do somatório, ômega J. Aqui já usando a definição, delta WJ. Aqui eu posso escrever suprimindo a dependência do baralho aleatório, onde delta WJ, WJ mais 1, WJ, sendo WJ na partição aqui, certo? Para isso daqui, a gente pode escrever, separar aqui a esperança da soma, fatora. Bom, aqui é um browniano que está no TJ, e aqui é um incremento browniano que está saindo do TJ mais 1 menos TJ. Então, esses dois caras são independentes. Você pode fatorar aqui a esperança, e como o browniano tem média zero, aqui essa integral que vai dar zero. Vai fatorar essa parte que dá zero, e ok. Certo, então para a primeira integral, para a primeira função, a integral de Itoh, que no caso é essa integral de Itoh, vai dar zero. Se a gente calcula a integral de ST do φ2 dWt, é a mesma coisa, vai dar esperança. Agora aqui é J mais 1. Aqui vai ser soma da esperança, J mais 1, JWJ. Agora aqui a gente não tem mais... A gente não pode separar, essas duas coisas não são independentes, porque um está aqui e o outro é esse incremento. Mas a gente pode ajustar aqui essa esperança, subtraindo uma coisa que tem média zero também. E aí isso pode ser escrito, como nesse caso aqui a gente viu que isso tem média zero, a gente pode subtrair um termo desse. Então ficaria esse cara, menos... Já passando para dentro aqui, vou colocar menos um cara desse que tem média zero. E colocar ele aqui dentro já. Fica WJ, delta WJ. Esses aqui se fatoram, né? Esses caras são iguais. Então fica WJ mais 1 menos WJ, que também é o delta WJ. E isso ficaria a esperança de delta WJ ao quadrado, certo? Que vai ser... Vou escrever aqui, então. Somatório, esperança. Como a gente sabe que esse aqui é a variância do browniano, vai ser, no caso, TJ mais 1 menos TJ. Com J na partição, somando todos esses termos aqui, vai chegar no tamanho da partição, que no caso a gente está pegando de 0 a t, né? Então esse aqui vai dar t. Então, o que aconteceu aqui você pega duas funções, a princípio, que seriam discretizações do browniano, né? Você tem um browniano assim, você tem um intervalo 0 a t, aí você tem a partição aqui, TJ. Você pega esses pontos do lado esquerdo e calcula o valor esperado da integral, que é uma variável aleatória. Vai dar zero esse valor esperado. Você pega o ponto final, isso dá t, em média, né? E aqui tem um fato interessante, é que esse WJ mais 1 não é mensurável na FTJ. Então, de certa forma, discretizando dessa forma aqui, essas funções simples não são mensuráveis naquela FT. E isso
a integral de Thor é construída de modo que a discretização que você faça seja mensurável na filtração que você está considerando do espaço. Certo. Então, o que acontece é, dependendo de onde você pega, a integral pode ser diferente. Se você pega o ponto meio do intervalo e define uma outra filtração, essa integral é chamada de integral de Stratonovich. Você pega essa filtração browniana normal, como foi definido ali, e pega o ponto inicial do intervalo para discretizar, essa integral é chamada de integral de Thor. Certo. O interessante agora é o seguinte, a gente tem uma correspondência para funções elementares, uma correspondência entre coisas que a gente consegue integrar no espaço produto. Esse segundo F2 que você fez, Aham. ele não é progressivamente mensurável. Certo. Você colocou o RJ sendo FTJ mensurável. Uhum. Essa é a razão que deu errado, é isso? Sim. Mas você falou que tem integral de Thor. Certo. A integral de Thor é pegando esse ponto inicial aqui no intervalo. Certo, se eu pegar um ponto no meio, é Stratonovich. Aham. Mas Mas aí você define uma outra filtração para que seja progressivamente mensurável esses caras. sendo progressivamente mensurável, vai ser sempre igual. Não sei mesmo. Ah, não saberia dizer. Quando você diz que você quer se você quer ter uma função simples progressivamente mensurável, então a discretização certa é a discretização que ele fez ali, que você pega o ponto da esquerda. Não tem outro jeito. Então, quer dizer, a resposta é que sim, mas porque não tem outro jeito de discretizar. Então, você pega uma função que é progressivamente mensurável. Agora, você quer discretizar, nesse sentido, discretizar o tempo, né, de modo a ter uma função que é progressivamente mensurável. O que você faz é você pega esse intervalo e pega esse ponto da esquerda. E aí vai cair nessa primeira receita que ele deu aqui. Sim, mas você tem um processo que é progressivamente mensurável. Eu estou aproximando ele com processos elementares desse tipo. Aí o ponto de cor do meio pode fazer uma diferença, né? Não, pode, porque, por exemplo, o browniano faz uma diferença. O browniano é progressivamente mensurável, você sabe? E é o que ele está mostrando ali, que se você faz mesmo sabendo que o processo é progressivamente mensurável, se você faz uma discretização que não é progressivamente mensurável, você pode ter resultados diferentes da integral de Thor. Bom, vou definir um espaço, esse espaço V, que era que eu coloquei no início. E a motivação agora é definir a integral de Thor para esse espaço V, que é mais geral do que funções elementares. F que sai. A primeira condição que você pede para essa classe de funções é que ela seja mensurável na sigma de produto daquele espaço que estou pegando boreliano 0 infinito, cartesiano F, sendo F aquele espaço que a gente pegou inicial. A segunda condição é essa função que pega ômega eleva ômega ft com t fixado, mensurável. Seria dizer que ft adaptado
condição é que ela esteja L2 desse espaço produto. Que vou escrever como F de T ômega quadrado dt. Isso aqui seja finito. De fato, isso aqui é uma condição dela estar no L2 do produto, que a gente pode escrever essa integral, esse valor esperado, como a integral no produto. Considera E, ST, cartesiano ômega. A integral em E do F da medida produto. Porque aqui a gente pode, como essa função é não negativa, pode usar Fubini. E aqui separa a integral em ST e a integral em ômega. A integral em ômega é a esperança, que seria a integral de probabilidade. Certo? Isso aqui seria a integral em ômega da integral de ST, f ao quadrado dt, dp. Então, certo, a gente está pedindo aqui nessa condição que essa função f esteja em L2 do produto. Interessante, que a gente vai ver um resultado mais à frente, que tem uma correspondência entre esse espaço, entre o espaço L2 de E e o espaço L2 só do ômega. E essa correspondência que chama de isometria de Itoh. A gente vai ver isso mais pra frente um pouco. Só que para fazer... A gente precisa de com essa correspondência, e se a gente souber integrar coisas que estão nesse espaço aqui, nesse espaço E do produto, a gente vai conseguir integrar coisas que estão só nesse espaço ômega, através dessa correspondência, que acho que vai ficar mais claro depois. Mas o fato aqui, é um teorema que vai ser demonstrado em 3 passos, relativamente longos, é que dada f em V, existe φn em V elementares tais que a esperança de ST φn menos f ao quadrado dt vai para zero. Bom, para demonstrar esse resultado, a gente primeiro pega uma classe de funções que sejam contínuas e limitadas, depois uma classe de funções que sejam só limitadas, e depois pega uma classe de funções geral que está em F. O primeiro resultado é o seguinte: dada uma função g em V com g limitada em T e ômega, com g contínua para todo ômega, que contínua em T, né? Existe φn em V elementares, eu não vou escrever, tais que o valor esperado da integral de ST de φn menos f menos g dt vai para zero. Certo? Bom, a gente quer mostrar que, dada uma função geral, a gente consegue aproximar por funções elementares. Primeiro, a gente pega uma função em G que seja limitada e contínua. Nesse caso, basta a gente definir que aqui aparece um ponto que é interessante observar, que é você está pegando o ponto no extremo esquerdo do intervalo. Então,
defina φn de t ômega como sendo somatório de g de tj ômega, indicador tj mais 1. Certo? Aqui, né, esses TJs aqui estão variando na partição, esses TJs são os pontos da partição, pegando o ponto da esquerda. O que acontece tomando φn assim, é que φn converge para G, converge uniformemente, de fato. G é limitada e contínua, converge. Isso aqui a gente pode ver, se pegar qualquer epsilon maior que 0, a gente vai conseguir um n, talvez se aumentar o n e a discretização ficar mais fina possível. Existe um delta que, se o nome daquela partição for menor que delta, a gente consegue g de tj menos g de t menor que epsilon. E isso aqui não vai depender do tempo do t que você pega, sendo a função g limitada, certo? E aqui é para todo t, não vai depender do t que você pega. Isso aqui, então a gente está falando que a φn converge para G uniformemente. Então a gente pode ver simplesmente. Sim. Aqui a gente está pegando fixado o ômega, certo? Mas assim, não depende do ômega que você pega no início. Não depende. Então, essa convergência aqui diz simplesmente que isso aqui está indo para 0. Ou que o quadrado também. As GN são limitadas. As G são limitadas, desculpa. Daí, por consequência, as φns também vão ser pela definição, né? Que depende da G. Então, isso aqui você pode limitar por uma função que seja limitada. Quer dizer, limitar por um número. E aí, quando você fizer a integral no intervalo finito, você vai ver que essa integral aqui também, teorema de convergência dominada, vai usar bem de leve aqui. Que isso aqui, de S a T, está indo para 0 também. Bom, da mesma forma aqui, se a gente pegar e limitar, bom, esses dois argumentos aqui de convergência dominada, é o seguinte. É que, como essa integral aqui, esse termo aqui é limitado e a integral está no intervalo finito, a gente pode também escrever que o limite da integral de S a T de F para essa coisa aqui ser limitada, certo? Isso aqui está indo para 0. Então, de certo ponto, isso aqui vai ser limitado. E se passar o valor esperado, seria integrar uma medida finita com o espaço todo tem medida 1. Essa limitação que você fizer vai ser integrável com relação à medida P. Então, você pode passar o limite para dentro. Isso daqui dá 0, porque o limite aqui de dentro dá 0. Ok? O segundo passo, a gente enfraquece a condição de pedir que seja contínua. Pega uma H em V com H limitada. Existe a sequência GN em V. Uma coisa aqui que eu não comentei, mas é simples de ver, é que todas as φns estão em V, porque por hipótese a G está em V, certo? E aí como a G está, a condição, por exemplo, a condição que eu apaguei do espaço, não, a condição 2 da função ser adaptado vai ser satisfeita, porque cada G
no caso FTJ adaptado, então a combinação vai ser. A G também é mensurável na sigma-alvo do produto. E outra condição de estar em L2 também vai ser obedecida pela phi, porque pela definição da phi. Certo. E aí, existe, nesse caso aqui, só pede que a H seja limitada. Então, existe uma sequência de N's. Esse que vale o limite. Gn menos H ao quadrado do T. Isso que tem para zero. Bom, para ver isso aqui, a gente não tem agora como que a gente vai conseguir construir uma sequência de funções que sejam contínuas e que sejam limitadas, que converte para H, né? Bom, isso é um fato que dá para construir essa função. A gente pode tomar ela. Se n, o conjunto de funções, sai da reta, chega nos reais positivos, não negativos. Então, o que vale se n de x igual a 0 para x menor ou igual que menos 1 sobre n e x maior ou igual que 0, ou seja, que o suporte da φ n está no intervalo menos 1 sobre n 0, com a condição também que a integral dela na reta seja 1. Essas funções são bem conhecidas, assim, são chamadas de aproximação da identidade. E o fato é que a gente consegue, através de uma convolução dessas funções com as funções g, que são funções h, que são limitadas, a gente consegue construir uma sequência desse tipo, que seja, desculpa, aqui tem que falar que Gn é limitada e Gn para todo ômega. Então, a gente pode definir a sequência Gn como sendo a convolução de psi com h, que vai ser a integral de psi de s t menos s ds. Bom, essas funções aqui, pela definição já direta, bom, poderia escrever isso um pouco melhor, da seguinte maneira. Depende de s ômega, a integral, sin de s, h também depende de ômega, né? Então fica t menos s, ômega, ds. Aqui é só um quadro, só uma observação aqui. Certo, com essas funções, fazendo a convolução, de fato essas funções são aproximação de identidade, no caso elas estão no espaço de Schwartz, que é com decaimento mais rápido do que qualquer polinômio multiplicado pela derivada da função em qualquer ordem. E essas funções são sem infinito. De fato, essas aqui, como estão no espaço de Schwartz, elas são sem infinito. Definindo dessa forma aqui, com essa integral, qualquer derivada que você tomar da g, você pode passar essa derivada para dentro, porque você pode usar a convergência dominada, sendo que isso aqui é limitado. Então, essas funções já são sem infinito, em particular são contínuas. Então, a gente já consegue que ela é contínua, e a outra coisa é que seja limitada. Para ver a limitação também é tranquilo. Você pode passar para dentro aqui. Como isso aqui é limitado, isso aqui é integrável com integral 1,
e são não negativas também, isso daqui dá simplesmente menor ou igual do que m, sendo que m é a constante de limitação da H. Certo. A outra afirmação é que a gente tem, uma afirmação é que essa convolução, essa Gn, converge para H, certo? Que, de fato, quando você toma aproximações da identidade, é que no caso limite você quer que ela seja justamente como se fosse uma identidade aqui, essa coisa some e sobra só H. Eu vou pular essa conta, mas ela usa, dá para abrir e fazer simplesmente, tentar calcular, por exemplo, a G menos H no intervalo ST, certo? dt. E dá para mostrar que isso aqui vai para zero, quando o n vai para infinito. A gente abre essa Gn como uma convolução aqui, e para conseguir mostrar que isso aqui vai para zero, seria mostrar, eu usaria a desigualdade de Minkowski para sair com a integral. Bom, aqui no caso a gente mostraria isso aqui. Que de fato isso daqui sendo da forma que eu escrevi aqui, é simplesmente a norma L2. Desculpa, aqui tem um quadrado. A norma L2 da Gn menos H nesse espaço ST. Daí eu mostrar que isso aqui vai para zero, utilizaria aqui no meio a desigualdade de Minkowski e o fato da continuidade da translação. E aí, de fato, isso daqui converge para zero. A gente pode... Então, se isso aqui converge, sem o meio também converge. E aí, isso daqui, a partir de um ponto, é limitado e não depende de ômega também. Quer dizer, H depende de ômega, mas você consegue limitar isso aqui em T. E você pode passar de novo a integral para dentro. E no caso só faltaria isso, né? Colocar a esperança aqui e mostrar que isso aqui vai para zero. E isso é o mesmo argumento de convergência dominada. Convergência dominada, a gente garante que a esperança de ST Gn menos H dt, isso daqui vai para zero. Certo? Então a gente consegue, até agora foi só até o segundo passo. Então, dado uma função em V, que ela seja limitada com essas três condições, existe uma sequência de funções elementares que converge para ela. Por quê? Se ela for contínua, tem a função, ela converge para essa função, se ela for contínua. Daí você tira, ela também está convergindo para limitada. Certo? Então, a outra condição é... tem uma coisa aqui que eu não comentei. É que essas funções, elas também estão nesse espaço V. E aqueles que é definido pelas três características lá, né? 3 itens. O item mais complicado de mostrar seria que Gn de T, de T aqui, é mensurável na sigma-algebra Ft. Isso aqui, o livro do Karatsas faz isso com mais detalhe, eu não vou entrar em detalhes nessa parte. Mas a outra condição de ser limitada, norma L2 finita, a gente já consegue. E... certo, e mensurabilidade. A Gn você está integrando com uma psi que só tem valores entre menos 1 sobre n e 0. É isso? Uhum. Então, quando você fizer essa integral, você não vai pegar, no caso de uma convolução, você não vai integrar os h's de t mais até mais 1 sobre n, não é isso? Vê aí. Se o teu s está entre 0 e menos 1 sobre n, o teu h de t menos s vai estar entre t e t menos 1 sobre n, né? Certo. E aí isso não necessariamente não é
você estiver perto do tempo t igual a zero, você dá problema. Aí você corta a integral. Você faz alguma coisa. Né? Isso. Mas Aí você não precisa pedir que a filtro seja completo. Só para. Pois é, muitas vezes em cálculo estocástico, teoria geral de processos estocásticos, você trabalha só com filtrações que têm a seguinte característica. Primeiro, elas contêm todos os eventos nulos, né? A F0 já contém todos os eventos de probabilidade zero e subconjunto dele. E a segunda característica é que a sequência seja contínua à direita, né? Aquela que você tomar a interseção de F de S para ter maior que S, isso vai dar FT. Aí isso resolve esse problema. Senão fica um pouco mais complicado. Certo. Outra? Bom, terceiro passo agora, a gente enfraquece a hipótese de ser limitada. Dada uma F em V. Existe HN. Esse aqui é a esperança, também IST. Bom, agora, dado uma função f qualquer, a gente pode definir essas funções HNs que convergem para f, sendo limitadas, e que a convergência também vai valer em L2. Bom, basta definir HN como sendo f no lugar onde módulo de f menor ou igual que n, mais n, sinal da f, onde a f maior que n. Isso aqui é simplesmente bom, onde a f é limitada, h vale f. Então ela é f entre menos n e n. No lugar onde a f é maior que n, para todo n, isso daqui vai ser igual a n, se a f é maior que n, e menos n, se f é menor que menos n. Certo? Aqui, a gente pode, é simples de ver que HN está convergindo para f pontual. A convergência pontual quase certa, porque, de fato, você toma... Bom, a f está em V, então ela tem norma L2 finita. Então ela é quase certamente finita, ela não pode ter um conjunto positivo que ela seja infinito. Então, ela é finita, ela é quase certamente finita. Se a gente toma, por exemplo, um valor de f que seja finito, vai existir um n que vai passar desse valor de f. Então, a partir desse n, todas as gasas vão para f. E se num conjunto de probabilidade zero, né, a f vale infinito, é porque f em módulo é maior que n para qualquer n, certo? Mas nesse caso, a Hn é n. E Hn também tá indo, o n também vai para infinito, quando o n vai para infinito. Então, de qualquer forma, Hn está indo para f. O que a gente também consegue é que Hn menos f quadrado vai para zero.
E o mesmo argumento de convergência dominada, que no caso aqui a gente quer mostrar também que ST menos F quadrado dt também vai para zero. Vou apagar aqui. Isso a gente consegue pelo fato das HN serem menores ou iguais a F para tudo N. De fato, você pegar HN é menor ou igual, se F é menor ou igual que N, HN é menor ou igual que o módulo de F. Então, isso aqui vai dar menor ou igual que o módulo de F. Se o HN, se a F em módulo é maior que N, o HN vai ser menor ou igual do que N. Porque aqui tem um sinal, pode ser positivo ou negativo, passa um módulo que vai dar menor ou igual que N. Mas nesse caso, o N é menor que módulo de F. Então, o HN é menor ou igual do que módulo de F. E aí a gente pode separar isso aqui. E usar 2 módulo de F ao quadrado dt. Certo? Então isso aqui isso aqui é integrável, né? Em particular, isso daqui é integrável na medida p também. Então, a gente usa convergência dominada de novo, e conseguiu limitar essa função para uma função que seja integrável. Porque pode ver aqui que isso aqui já não depende mais de t. Então, a gente conclui essa é t hn menos f quadrado dt. Isso aqui está indo para zero. Certo? Então, dado uma função que está em f, uma função que está em v, a gente consegue, se essa função for limitada e contínua, a gente consegue uma sequência de elementares que converge para ela. Mas se ela é só limitada, a gente consegue sequências de limitada e contínua que convergem. Então as φs que estão convergindo para essa também vão convergir para as que sejam só limitadas. E se uma f está em V em geral, existe uma sequência de limitadas que converge para ela. Então as φn estão convergindo toda para uma f qualquer em geral, que é aqui, né, esse teorema, que existe uma sequência de funções elementares que converge nesse sentido L2 aqui. Bom, eu tinha comentado antes, isso é a parte interessante, parece que é um monte de tecnicalidade para tentar definir uma convergência em L2 de funções que estão nesse espaço que a gente define, mas é porque com essa caracterização desse espaço V e com essa convergência em L2, a gente consegue dar um sentido para a integral de Tho através de uma caracterização mesmo, que é a isometria de Tho, que é simples de ser provada no caso de funções elementares, que é o que a gente vai ver agora. Daí, no caso, então, se a gente tem integrais em L2, a gente vai ter integrais de Tho devido a essa correspondência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. Tem uma coisa que às vezes aparece no funcional e disfuncional, vocês talvez tenham visto, que é o seguinte: você tem um operador linear limitado, né, mas que não está definido no seu espaço de Hilbert, está definido no seu conjunto denso. Aí é o resultado, na proposição Lema, sei, que você sempre pode estender esse operador ao espaço todo. E se ele é um operador que preserva a norma, que é o caso aqui, esse operador preserva a norma das funções simples, que é a isometria que você está falando, vai aparecer. E se esse operador preserva a norma, então um operador novo que você tem como extensão, ele também preserva a norma. Então isso no fundo que está acontecendo. Você tem esse espaço de Hilbert e as funções satisfazem essa condição aqui do quadrado ser integrável na medida produto. Aí você agora disse, aí dentro lá tem as funções simples, aí sobre elas define o operador linear, que é esse que leva
a função simples na integral estocástica. Uhum. Aí é um operador bonitinho, é um operador que preserva a norma dessas funções. Então, Aham. a particular é um operador linear limitado. Uhum. Então ele tem uma extensão ao fecho dessas funções simples. Certo. E aí o que você está provando aí é basicamente que esse fecho é o espaço todo. Uhum. É que essas funções simples são densas nesse espaço V, né? São dessas aí. Nesse sentido L2 e P. Beleza. A proposição é o seguinte, que é essa correspondência da norma L2 desses dois espaços, que é se φ simples vale que a integral de Thor dessa função elementar, isso aqui é o quadrado, isso aqui é o quadrado da norma L2 em P, dessa variável aleatória. Isso aqui é igual essa função ao quadrado. Isso aqui é a norma L2 do espaço produto, do que ele é. Certo. A gente vai mostrar esse resultado para a função elementar primeiro, e devido a essa aproximação ela se estende também para o espaço V todo. Bom, só lembrando aqui a definição da integral de Thor para a função elementar. É somatório, né, supondo que essas elementares são nesse EJ de ômega e a diferença do WJ de ômega também. Variável aleatória e tal. Certo. Então, vamos calcular. Primeiro vamos ver o que seria a esperança do IJ e EJ, delta WI, delta WJ. Que seria isso aqui ao quadrado, certo? A gente pode separar isso aqui. Bom, acontece o seguinte. Se o I é diferente de J, a gente vai ter que EI, EJ, delta WI, delta WJ. Lembrando que essa discretização, esse delta, significa delta WJ, quer dizer, WJ mais 1 menos WJ. Isso aqui é WI mais 1 menos WI. Né? Se a gente pensar que o I aqui e J, mesmo se tiver aqui, esses incrementos são independentes. E como, certo, o EI está aqui, por exemplo, o EI está aqui e o EJ é um outro ponto aqui. Então, essa função aqui, ela é FTI mensurável. Essa é FTJ. O delta WI é esse incremento aqui. E o WJ é esse incremento. Então como a sigma álgebras é uma filtração e o que vem depois dela, que no caso esse incremento é independente do que vem antes, você tem essa independência entre isso e isso aqui. Então você pode se fatorar aqui. E como tem média zero, os brownianos, isso daqui vai dar zero no caso de I diferente de J. Então isso aqui dá zero para I diferente de J. No caso I igual a J, vou escrever aqui um rascunho, vai dar uma esperança de um EI EJ ao quadrado
vezes delta WJ ao quadrado. De novo, aqui os EJs são independentes desse incremento de J mais 1 menos J. Então, você pode fatorar essas duas coisas. Isso aqui vai dar esperança do EJ ao quadrado vezes a esperança do delta WJ ao quadrado, que vai ser TJ mais 1 menos TJ, que é a variância do browniano. Então, isso aqui vai dar esperança de EJ ao quadrado, TJ mais 1 menos TJ. Ok. O que eu estou falando, né? Então, quando a gente pega a esperança ST de T ômega DWT e eleva ao quadrado, como isso só é aquele caso, a gente só vai ter o caso quando eles são iguais. Desculpa, aqui tem um I igual a J. Então, isso aqui vai sobrar só esse termo. E lembrando que ainda tem um somatório. Aqui, desculpa, tinha um somatório aqui no outro caso. E aqui é só com J. Então, aqui sobra a esperança do somatório de EJ ao quadrado, TJ mais 1 menos TJ. Isso aqui, simplesmente, no caso da integral de Tour que a gente tinha feito, era o delta J mais, o WJ mais 1 menos WJ. No caso, quando você pega só o intervalo que você está considerando eles, seria uma integral de Riemann, né? De uma função elementar, nesse caso. Então, isso daqui, como a φ, de fato, ela é elementar, isso daqui da integral de S a T. Lembrando que o J está na partição intervalo ST. Da φ de TJ, de T ômega, desculpa, ao quadrado dt. E, de fato, isso aqui é o que a gente queria provar, que era a norma L2 do espaço E, que é o produto de ST cartesiano ômega. Certo, então, a gente mostrou duas coisas. Dado uma função qualquer, a gente consegue uma aproximação em L2. E se a função é elementar, quer dizer, essa aproximação de funções elementares. E se a função é elementar, a gente consegue uma correspondência dessas coisas aqui com as integrais de Tour. Então, só lembrando aqui o que a gente fez e o objetivo é o seguinte. Mostramos que dada f em V, existe φn em V também, tal que acontece a aproximação. Isso aqui é uma norma L2, essa ao quadrado. E no caso, isso aqui é a norma L2, essa convergência implica também que essa sequência é uma sequência de Cauchy nesse espaço L2. Dá pra verificar isso tranquilo também, que seria o seguinte: φn menos φm ao quadrado dt. Né? A gente quer mostrar que é uma sequência de Cauchy nesse espaço L2. Então, a gente pegaria a norma L2 dessa diferença e mostrar que isso vai para zero. E, bom, isso aqui a gente pode escrever como menor ou igual, escrevendo φn menos f
Isso aqui é um truque. Análise na reta. φn menos f, mais f menos φm. Então é um truque de análise funcional. Porque como é que Tá. aí é mesmo, sim. Porque esse é o argumento que você prova, né? Quando está definido nas funções no subconjunto denso, Aham. como ele é contínuo, você sabe, quer dizer, ele tem norma limitada, então ele transpassa sequência de Cauchy em sequência de Cauchy e vai tudo se resolver meio que sozinho. Uhum. Certo, aqui essa desigualdade sei lá, a gente tem uma constante aqui, que no caso é 2, né? Vou escrever isso aqui. Graças a explicação do caso. F menos φm quadrado. Como essas duas coisas aqui convergem nesse sentido, como a gente mostrou aqui, então essa coisa aqui está indo para zero, que significa que a sequência φn Cauchy em L2 daquele espaço aqui, do E com medida produto. Certo. Agora, bom, a gente, usando a isometria, a gente pode mostrar também que essa sequência φn é uma sequência de Cauchy em L2 de ômega, que é o que a gente vai ver agora. Bom, estou apagando tudo aqui, mas está escrito aí. Certo. Então a gente mostrou que φn é a sequência de Cauchy em L2 de E. A gente pode escrever, né, para verificar que seguinte afirmação. T Cauchy em L2 de ômega ou L2 da medida P. De fato, isso aqui é só verificar que a integral de φn menos φm ao quadrado dt, desculpa, né, a gente quer mostrar que isso daqui é uma sequência de Cauchy, pega ela menos com n, com m, né, e no espaço L2 eleva ao quadrado aqui da norma. Isso aqui de fato é a norma ao quadrado. A gente pode escrever isso como pela essa isometria, que essas duas coisas que são funções elementares, então a combinação também é. Então a gente pode usar isso daqui de forma que seja φn menos φm ao quadrado dt, certo? Isso daqui a gente acabou de mostrar que é Cauchy, vai para zero. Então essa sequência aqui é uma sequência de Cauchy em L2 de P. Aí, como esse espaço é completo, toda sequência de Cauchy tem um limite. Essa sequência φn dwt tem limite. Então a gente define a integral de Tho como sendo o limite dessa sequência, devido a essa caracterização. Então, definição. Dada f em V, definimos
integral de ft ômega dwt, lembrando que é no intervalo st, igual ao limite da integral de st, as φn's de t ômega dt, quando n vai para o infinito. Esse limite aqui em L2, aquele espaço esse, que significa que vale aonde? Ok? Ah, sim, desculpa. Isso. Beleza, valeu. Porque como a gente tem definição para funções simples, elementares, a integral vai ser esse limite no sentido convergência em L2B. Nesse sentido. Certo. Então, dado uma função geral, que satisfaz as três condições daquela definição, mensurável sigma álgebra do produto, ft adaptado e com nome L2 finitas, você pode definir a integral de Thor como sendo o limite dessa sequência. De fato, dá para usar pela definição, dá para calcular, por exemplo, sei lá, a integral de 0 a t de ws dws. Certo? Isso aqui dá um pouquinho de conta, mas não é complicado de fazer, está até feito também no que eu tinha escrito. Isso aqui, se fosse uma integral de Riemann, ou Riemann-Stieltjes, a gente esperaria que isso aqui daria w² sobre 2, certo? Só que aparece um termo aqui, e esse termo é devido ao fato que, como a gente está integrando com relação ao movimento browniano, e esse browniano não tem variação quadrática limitada, a variação quadrática dele no intervalo é t, no intervalo de 0 a t, quando a gente expande uma função qualquer, fórmula de Taylor, e aí o termo de segunda ordem, que no caso, se fosse fazer a integral de Riemann-Stieltjes, aquele termo iria para zero. Isso não acontece com a integral de Thor, que é basicamente similar ao que a gente viu lá naquele segundo exemplo, onde a integral é a esperança da t. O fato lá é que apareceu um quadrado aqui do cara que dava t. No caso, se fosse tj aqui, dava tj mais 1 menos tj. Devido a esse fato aqui, essa integral com respeito ao browniano não tem um comportamento similar ao caso do... Essa integral aqui? Sim. Você pega um ômega e consegue calcular essa integral. Isso aqui é uma variável aleatória, né? Mas essa igualdade é probabilidade. A integral ela está definida em L2B. Então ela está definida em L2B. É uma variável aleatória e você está definindo ela menos de um conjunto de medida zero. Mas então aquelas duas variáveis ali, o lado esquerdo e o lado direito, são iguais fora de um conjunto de medida zero. Certo. Bom, tem esse espaço que a gente construiu a integral, tem como deixar ele mais geral ainda, pedindo coisas mais fracas nas hipóteses deles. Que é o seguinte, se a gente considerar a gente pode pedir simplesmente que as sigma álgebras não precisam ser geradas pelo browniano dessa forma. Basta que o browniano seja um martingale com relação a essa nova sigma álgebra. E dessa forma, ela é um pouco mais fina e maior do que essa ft.
E outra condição que dá para enfraquecer também é com relação a essa norma aqui. Você pode pedir simplesmente que a probabilidade dessa variável ao quadrado para todo t seja finito. Isso você expande o conjunto de funções onde elas são integráveis. Aí tô. E nesse sentido dá para definir, então, o que seria um processo de Ito, que em suma é como uma equação diferencial estocástica, assim, mais restrita, numa classe menor de... E com isso dá para você também demonstrar a fórmula de Ito, que é o que eu estava falando, que tem de fato um algoritmo para simples, de certa forma, para calcular o que são integrais desse tipo, né? E esse algoritmo é chamado de fórmula de Ito. Bom, vou escrever aqui a fórmula. Só definir o que é um processo de Ito e colocar a fórmula. Bom, pode escrever um processo como xt igual a x0 mais integral de 0 a t de u de s ômega ds mais integral de s a t v de st s ômega. Bom, o processo de Ito é dessa forma, em que tem condições sobre essas funções, que, no caso, a função v tem que estar no espaço que é similar àquele espaço, ao espaço v que eu tinha construído aqui. Eu falei que dá para construir essa mesma integral num conjunto maior, onde essa sigma álgebra aqui é a sigma álgebra que eu falei que é mais fina, e simplesmente a gente só pede que o browniano seja adaptado a essa sigma álgebra, quer dizer, seja um martingale com relação a essa sigma álgebra, e ao invés da esperança ser finita, só a probabilidade ser finita. Então, se aumenta o conjunto, então só pede que V esteja nesse espaço W, que contém aquele espaço V. E outras duas condições são sobre essa integral aqui, essa função. Uma é que a probabilidade de 0 a t do quadrado dessa função é finito para todo t. E a outra é que ela esteja em L1 desse intervalo também. Desculpa, aqui é o V. V ao quadrado é o similar daquele com esperança. Isso daqui seja finito. E a outra é que isso aqui seja integrável. Isso aqui tem a probabilidade de 1, isso aqui a probabilidade de 1. Então, um processo de Ito mais geral seria que você pode integrar aqui com relação ao browniano. Você pode fazer uma integral de Ito com esse V nessa classe e com essa função sendo integrável nesse intervalo 0t. E para processos desse tipo a gente tem a fórmula também. Uhum. Isso aí também você pode definir o processo de Ito igualmente. Não definir o processo de Ito igualmente, mas a fórmula de Ito vai valer. É porque o processo de Ito meio que definiu para uma classe mais gerais de funções. Engloba as de V também. A única coisa que está pedindo a mais aqui para esse processo é que seja integrável aqui, né? Mas não que... Ela não é uma coisa muito estranha pedir que a probabilidade disso daqui, que é uma condição um pouco mais fraca de ser L1.
Então, isso aqui é... Aqui? A U, intervalo ST, 0 a T. A U de SWDS. Desculpa, finito. Para tudo ser. Escrevi meio depressa. XT. Uma coisa que eu não comentei aqui. A notação para processos desse tipo, definido com essa integral, é simplesmente dxt igual a U dt mais V dwt. Certo? Então é meio que uma equação, uma EDO aqui, e com um termo estocástico. Processo de Thor. Seja G de uma função desse processo, que seja C2 do intervalo reta. Desculpa, essas variáveis estão chegando na reta. Então, define o yt igual a G de txt segue o seguinte processo. Dyt vai ser a derivada com relação ao t do g dt, mais derivada com relação a x do xt. Aqui é o próprio g do g dxt, mais a derivada segunda do g dxt ao quadrado. Então, se a gente fosse fazer simplesmente a regra da cadeia, a gente acabaria aqui, né? Del g del t, del x dx. Né? Só que esse x aqui é um processo estocástico e sobra ainda esse termo. E esse termo aqui ao quadrado é calculado. Isso aqui também pode ser escrito como o d da variação quadrática desse processo xt, que é calculado da seguinte forma. No caso seria dwt dws dws dwt igual a 0 e dwt dwt igual a dt. Ok. Só para terminar, eu vou só utilizar essa fórmula para chegar nessa integral aqui do browniano com relação ao browniano. E, de fato, bom, com essa caracterização da gente poder integrar com relação ao browniano e pensar em processos que sejam estocásticos nesse sentido, naquele sentido de Thor, a gente consegue uma tratabilidade maior se, né, dado que a gente tem definido esses objetos. Só fazer aqui. Certo. Aqui, uma coisa que acontece assim muito frequentemente é que você quer achar o processo que satisfaz, achar o processo explícito que satisfaz
essa equação aqui, que no caso seria, poderia escrever dwt igual a desculpa, d da função g, que é no caso y, igual a dw mais um dt. WT, DWT. Aqui, isso, sim. WT, DWT, mais DT. Algo assim, né? Seria deixa eu só... Bom, queria justificar por que a gente toma uma função g de tx igual a x ao quadrado sobre 2. E aí a gente aplica a regra de Thor para essa função. Então, se a gente define g assim, a g de t, wt, vai ser wt ao quadrado sobre 2. Daí, aplicando Thor, lembrando que esse processo x é o nosso processo w, vai dar d do y, que é o g. No caso, eu estou chamando aqui g do processo. Quando eu defino o g dessa forma, pensando que é um processo, estou falando que isso aqui é um processo yt, que é a função do processo w. Então, usando a fórmula, isso daqui dá del t, dt, mais del x, que é a segunda coordenada, a segunda variável, de g dwt, mais meio, del x2 de g dwt ao quadrado. Bom, aqui só notação é porque esse y eu defini como sendo x aqui, né? Se eu coloco o w aqui, eu apareceria com os w's aqui, um browniano. Então por isso que a fórmula toma esse jeito aqui. E aí, só resolvendo isso aqui a derivada em t. Né? Essa função aqui não depende de t. Essa derivada aqui dá zero. A derivada em x, que no caso é relação à segunda coordenada, daria derivada no sentido normal mesmo. Daria wt aqui. Derivada do g com relação a t. A x. Vezes dwt. Mais meio de derivada segunda do x, que vai ser, no caso, deriva da w, deriva de novo da 1. Essa deriva da x, deriva de novo da 1. Então seria meio de dwt ao quadrado. E dwt ao quadrado é dwt, que é dt. Certo? Isso aqui, certo? Esse processo aqui é o mesmo que o d do g de twt. Então, isso aqui é uma representação daquele processo que tem as duas integrais, que significa então que a integral do g, que já vai ser a integral, que vai ser, escrevendo da mesma forma, fica substituindo lá o g pelo processo que ele é de fato. Isso dá wt dwt mais 1 sobre 2 dt. Integrando isso aqui de 0 a t, isso aqui é simplesmente a definição da integral, que no caso aqui vai dar o próprio wt, só que desculpa, aqui no quadrado. E no 0 vale 0. Aqui a integral wt dwt. E aqui a integral de 0 a t de meio, que vai ser t sobre 2. Então, passando
o t sub 2 para cá, tem a integral que a gente quer, né? Que é a integral de... No caso, eu tenho integrando de zero a t. Aqui eu pego o dws e tal. E sobra assim. Então você consegue integrar coisas que são estocásticas em relação ao movimento browniano. E aí disso segue que você pode supor alguns modelos. No caso, a gente fez um modelo de neurociência que tem essa aplicação exatamente nesse contexto, em que você tem uma equação diferencial estocástica e pode usar um processo e pensa nisso como processo de Thor e usa a fórmula de Thor para descobrir quem é a solução desse processo. E tem tratamentos dele de forma estocástica e mais detalhes dessa parte o Lucas vai falar sobre no próximo seminário. Era isso.